No dia 15 de fevereiro de 1481, na cidade de Sevilha, as ruas amanheceram vazias. Não porque fosse feriado, não porque houvesse chuva, mas porque, na noite anterior, um edital havia sido pregado na porta da catedral. E o que estava escrito naquele papel fez com que os moradores parassem de olhar uns para os outros nos olhos. A partir daquele momento, qualquer pessoa, qualquer vizinho, qualquer amigo, qualquer cônjuge, qualquer filho, poderia denunciar qualquer outra sob a simples suspeita de heresia. E o denunciado jamais saberia quem o acusou. Nunca. Nem no julgamento, nem depois, nunca. A Inquisição Espanhola tinha acabado de nascer. E nos 250 anos seguintes, ela se tornaria a máquina de medo mais eficiente que o Ocidente jamais construiu. Não pelo número de mortos, embora os mortos existam, mas pelo que ela fez com os vivos, com o pensamento, com a confiança entre as pessoas. Vamos entrar nessa história. Para entender a Inquisição Espanhola, você precisa entender o país que a criou. Estamos em 1478. A Espanha como nação ainda está nascendo. Durante quase 800 anos, a Península Ibérica foi um território dividido entre cristãos, muçulmanos e judeus. Essa convivência, às vezes pacífica, às vezes violenta, produziu uma das civilizações mais ricas do mundo medieval. Mas tudo isso estava acabando. A reconquista cristã chegava ao fim. Os reis católicos, Fernando e Isabel, queriam uma Espanha unificada. Uma Espanha com uma única fé. Havia um problema. Milhares de judeus e muçulmanos haviam se convertido ao cristianismo, alguns por convicção, a maioria à força, sob a ameaça de expulsão ou morte. Esses convertidos eram chamados de conversos, ou cristãos novos, e a desconfiança sobre eles era enorme. Muitos suspeitavam que continuavam praticando sua fé original em segredo. O que fazer com esse problema? Criar um tribunal especial. Um tribunal que pudesse investigar, julgar e punir quem fingisse ser cristão. Os reis católicos pediram autorização ao Papa. O Papa Sisto IV resistiu, tinha dúvidas sobre os métodos, mas a pressão política foi maior. Em 1478, a bula papal foi assinada. O primeiro inquisidor-geral, nomeado em 1483, foi um frade dominicano de nome Tomás de Torquemada. Sobre ele, os cronistas da época diziam uma coisa apenas: que nunca sorriam na sua presença, e que ele nunca sorria. A pergunta que fica é esta: como um tribunal criado para salvar almas se tornou sinônimo do terror? O funcionamento da Inquisição começava de forma quase sedutora. Quando os inquisidores chegavam a uma cidade, publicavam o chamado Édito da Graça, um período de 30 dias no qual qualquer pessoa poderia se apresentar voluntariamente, confessar seus pecados contra a fé e receber uma pena leve, rezas extras, jejuns, uma multa. Nada que destruísse uma vida, mas esses 30 dias também serviam para outra coisa. Para que os vizinhos se olhassem, para que as memórias fossem revolvidas, para que as delações começassem. Depois do Édito da Graça, o terror começava de verdade. Apenas em Sevilha, nos primeiros 3 anos de operação, mais de 700 pessoas foram queimadas em praça pública. Outras tantas foram queimadas em efígie, ou seja, uma estátua representando o condenado que havia fugido. A mensagem era clara. A Inquisição chegaria onde você estivesse. Torquemada não era apenas um fanático, era um administrador. Em 1484, ele criou as instruções, um manual detalhado de procedimentos para os tribunais. Como prender, como interrogar, como julgar, como punir. Um manual de eficiência do medo. Mas a confissão voluntária era rara, porque ninguém se considerava herege. Então a Inquisição precisou inventar uma forma de fazer as pessoas confessarem o que não tinham feito. O processo inquisitorial começava sempre da mesma forma: a prisão sem aviso prévio. O acusado era retirado de casa, muitas vezes de madrugada. Ele não sabia o crime de que era acusado. Não sabia quem o havia denunciado. Seus bens eram imediatamente confiscados, antes do julgamento, antes da sentença. Se fosse inocentado, os bens nem sempre eram devolvidos. Sua família ficava na miséria, independentemente do resultado. Imagine isso. Você acorda preso, não sabe por quê, não sabe quem te denunciou, e sua família já perdeu tudo. Os interrogatórios podiam durar meses, às vezes anos. E quando as respostas do acusado não satisfaziam o inquisidor, havia uma etapa seguinte. A tortura foi autorizada pela bula papal de 1452, com regras: não podia derramar sangue, não podia causar a morte, não podia ser repetida. Na prática, essas regras eram contornadas com criatividade burocrática. A tortura era suspensa e depois retomada na sessão seguinte. Era tecnicamente a mesma sessão, continuada. Os métodos eram 3, usados com frequência. O potro, o acusado, era amarrado a uma estrutura de madeira,
com cordas que eram gradualmente apertadas ao redor dos membros. A sensação era de que os ossos estavam sendo esmagados de dentro para fora. A garrucha, os pulsos eram amarrados nas costas, o acusado era suspenso no ar por uma polia, e pesos eram presos aos pés. Depois, era deixado cair, sem tocar o chão. O impacto deslocava ombros, rasgava tendões. A toca, ou simulação de afogamento. Um pano era colocado sobre o rosto e água despejada lentamente, criando a sensação de afogamento. Reconhecerá? É o que hoje chamamos de waterboarding. Um inquisidor do século XV deixou registrado: a dor faz o herege lembrar de pecados que nunca cometeu. E quando a tortura produzia uma confissão, o que vinha depois era chamado de ato de fé, e era exatamente o contrário do que o nome sugeria. O auto de fé, em latim, actus fidei, ato de fé, era uma cerimônia pública. Com missa, com sermão, com procissão, com música, os condenados desfilavam pelas ruas usando o San Benito, uma veste amarela com cruzes pintadas, desenhada para ser reconhecida à distância. Aqueles que seriam executados usavam um chapéu cônico com chamas pintadas apontando para baixo, símbolo de que o fogo do inferno estava esperando. Apontadas para cima, as chamas significavam que haviam confessado a tempo e seriam apenas estrangulados antes de queimar. A distinção era essa: morrer estrangulado ou morrer queimado vivo. A igreja, é claro, não podia matar diretamente. Isso violaria o direito canônico. Então o condenado era formalmente relaxado ao braço secular, entregue ao Estado para execução. Era um teatro jurídico de precisão cirúrgica. A igreja lavava as mãos, o Estado acendia a fogueira. Os números reais da Inquisição Espanhola são alvo de debate histórico. Os registros mostram entre 3.000 e 5.000 execuções ao longo de 350 anos de funcionamento. Muito menos do que o mito popular imagina. Mas atenção, o terror da Inquisição não estava no número de mortos. Estava na incerteza, na possibilidade. Na pergunta que qualquer pessoa acordava fazendo: serei eu o próximo? Há um dado que surpreende a maioria das pessoas. A Inquisição Espanhola foi, na verdade, cética em relação às bruxas. Enquanto na Alemanha, na França e na Escócia dezenas de milhares de mulheres foram executadas sob acusação de feitiçaria, os inquisidores espanhóis tendiam a tratar essas acusações como superstição, não como heresia real. O mal da Inquisição Espanhola não era irracional. Era metódico, burocrático, organizado. E o braço desse sistema era longo, muito longo. Ele cruzou o oceano e chegou até nós. A Inquisição nunca instalou um tribunal permanente no Brasil. Mas isso não significa que não chegou aqui. Entre os séculos XVI e XVIII, 3 grandes visitações foram enviadas ao Brasil. Comissários da Inquisição de Lisboa que percorriam as capitanias, abrindo devassas, recebendo denúncias, prendendo suspeitos. A primeira visitação ao Grão-Pará e Maranhão, em 1713. A segunda à Bahia, em 1591. A terceira visitação à Bahia e Pernambuco, décadas depois. O que eles caçavam? Blasfêmia, bigamia, proposições heréticas. Dizer em voz alta que Deus não existe era suficiente para uma denúncia. E, acima de tudo, o judaísmo secreto. Cristãos novos, que nas entranhas das casas coloniais, acendiam velas na sexta-feira à noite, evitavam carne de porco, ou simplesmente rezavam em hebraico. Imagine ser denunciado pelo seu vizinho porque você não comeu carne na sexta-feira santa. Hoje isso seria absurdo. Naquela época, era uma sentença de prisão e talvez de morte. O caso mais célebre é o de Antônio José da Silva, conhecido como o Judeu. Nascido no Rio de Janeiro em 1606, filho de cristãos novos, tornou-se um dos maiores dramaturgos do século XVIII em língua portuguesa. Suas peças lotavam os teatros de Lisboa. Em 1739, foi preso pela Inquisição acusado de judaísmo, torturado, julgado e queimado vivo em Lisboa, enquanto sua última comédia ainda estava em cartaz no mesmo cidade. No total, mais de 1.500 brasileiros foram processados pela Inquisição. Cerca de 40 foram executados. Mas o impacto não estava apenas nesses números. A censura inquisitorial proibiu a circulação de centenas de livros nas colônias. Criou uma cultura de silêncio, de autocensura, de desconfiança do vizinho. Uma cultura que não desaparece da noite para o dia. Mas o que acontece quando o medo se torna tão profundo que não precisa mais de inquisidores para existir? Quando as próprias pessoas passam a fazer o trabalho por eles. A Inquisição Espanhola foi oficialmente abolida em 1834. 356 anos após sua criação. O último condenado, um professor acusado de ser liberal e maçom, foi executado em 1826. Mas o que a Inquisição deixou para trás não é apenas história. É um sistema.
E os sistemas não morrem com as instituições que os criaram. Pense no que a Inquisição inventou. A delação premiada. Os bens do condenado eram divididos entre o acusador e o tribunal, criando um incentivo financeiro para denunciar. O sigilo absoluto. O acusado nunca saberia seu acusador, impossibilitando a defesa. A destruição da reputação antes do julgamento. O simples ato de ser preso pela Inquisição já era, socialmente, uma sentença. A confissão como prova suprema. O que torturava até conseguir uma confissão tornava a confissão o centro de tudo, independentemente de qualquer outra evidência. O filósofo Michel Foucault escreveu que a Inquisição foi um dos primeiros laboratórios do que ele chamou de poder pastoral. A ideia de que o Estado, ou a Igreja, tem o direito de entrar na consciência do indivíduo e extrair sua verdade íntima. Isso não terminou em 1834. Esse impulso migrou, mudou de forma, continua. Existe um revisionismo recente que tenta minimizar a Inquisição. Os números eram menores do que se pensa. Havia garantias processuais. Outros tribunais eram piores. Tudo isso pode ser parcialmente verdadeiro, mas ignora o que a Inquisição fez de mais devastador. Não foi o fogo. Foi o silêncio que o fogo criou. Foram as gerações que aprenderam que pensar diferente era perigoso, que confiar no outro era arriscado, que a melhor estratégia era se esconder. E a pergunta que fica é esta: o que é mais assustador? Um carrasco com uma espada? Ou um sistema onde seu vizinho pode te denunciar e você nunca saberá por quê? A Inquisição Espanhola acabou há quase 200 anos. Mas o medo que ela plantou, o medo de dizer o que se pensa, de confiar no outro, de ser diferente, esse medo levou gerações para começar a desaparecer. E talvez nunca tenha desaparecido completamente. Quantas vezes, hoje, alguém é julgado não pelo que fez, mas pelo que supostamente pensa? Quantas vezes a opinião pública funciona como um tribunal sem defesa, sem contraditório, onde a acusação já é a sentença? Quantas vezes o medo de ser denunciado, nas redes sociais, no trabalho, na vizinhança, faz as pessoas escolherem o silêncio em vez da honestidade? Não estou dizendo que esses fenômenos de hoje são iguais à Inquisição. Não são. Mas estou dizendo que os mecanismos têm parentesco. E que a história existe, em parte, para que a gente reconheça esses mecanismos quando eles aparecem, em qualquer forma, em qualquer contexto, em qualquer direção. A Inquisição não foi uma aberração da história humana. Foi uma construção humana muito deliberada, feita por pessoas que acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. Pessoas que dormiam bem à noite. Esse talvez seja o dado mais assustador de todos. Mas se a Inquisição Espanhola matou milhares ao longo de séculos, há um outro capítulo desta história que condensou o horror em décadas e foi protagonizado não por reis ou papas, mas por pessoas comuns, camponeses, pastoras, viúvas, parteiras, a caça às bruxas. Na Europa, entre os séculos XV e XVIII, aproximadamente 40 mil pessoas foram executadas acusadas de feitiçaria, a maioria mulheres. O mecanismo não era a burocracia fria de Torquemada, era o pânico. Um pânico que se espalhava de vila em vila como fogo em palha seca. Na próxima crônica, vamos mergulhar nesse terror e perguntar: o que leva uma sociedade inteira a ver bruxas em suas próprias vizinhas? Se você quer continuar explorando os cantos mais sombrios da história com a gente, deixa o like, se inscreve no canal Crônicas do Mundo e ativa o sininho. A verdade é mais estranha e mais aterrorizante do que qualquer ficção. Te vejo na próxima.